para os irmãos e as irmãs e vamos nos colocar diante dessa palavra que é viva, eficaz. E quero agradecer ao pastor Eliezer, pastor presbítero Randall, representando o conselho da igreja, por ter nos convidado para estarmos aqui juntos nestes 112 anos, né, de comemoração de mais um aniversário desta igreja. É uma alegria muito grande poder vir aqui e ver uma igreja viva, edificante, marcante na sua história, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 14. Filipenses 3, 7 a 14. Eu vou ler o texto, vocês vão perceber que tem algumas diferenças um pouquinho do seu texto, tá? Mas é porque eu queria dar algumas ênfases na leitura, que é o objetivo da nossa mensagem, trazer aqui algo muito especial neste texto. Então, à medida que eu for lendo, você vai acompanhando na sua Bíblia e você vai percebendo que talvez tenha algumas coisas que são um pouquinho diferentes, mas é por causa da versão que a gente está utilizando e das ênfases que nós vamos dar na leitura, tá? Então, a versão que vai usar é a versão Nova Almeida atualizada? A minha, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, mas com algumas alteraçõezinhas. Pode pôr lá, pode pôr lá. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, diz assim, a partir do versículo 7, tá? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, em verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor e por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, como nada, refúgio, esterco, para ganhar a Cristo e ser achado, ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria, que procede de lei, mas uma justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, o que eu desejo, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu também possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo ou já tenha obtido a perfeição, a plenitude, a inteireza, a completude, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Até aí, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e uma palavra tão profunda, tão marcante, que expressa um desejo muito forte do apóstolo Paulo, o desejo de conhecer a Cristo. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui com este desejo no coração, que os nossos corações possam ser iluminados, possam ser aquecidos pela palavra do apóstolo Paulo, para que esse desejo, o desejo de conhecer a Cristo, seja também o nosso desejo. É o que nós queremos nesta noite, ó Deus, que o Senhor fale conosco, e por isso nós te pedimos que o Senhor mesmo esteja nos conduzindo nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Quero começar com uma canção que você conhece, intitulada Meu Universo, que foi conhecida no Brasil pela voz do PG, vocalista da Oficina G3, mas essa música é de um cantor mexicano chamado Jesus Adrián Romero. E esta canção,
ela expressa um desejo muito forte, um desejo em relação a Cristo. Eu queria que você prestasse atenção nesta letra, que é uma linda poesia. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te apenas um dia da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja meu alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. A palavra universo, se você for buscar no dicionário comum, você vai encontrar cosmos, mundo, totalidade. Mas se você buscar no dicionário analógico da língua portuguesa, o dicionário analógico da língua portuguesa faz referência à palavra universo, colocando ao lado desta palavra vários sinônimos ou vários sentidos, vários campos semânticos que representam a palavra universo. E eu anotei a metade da página apenas, só para você ter uma noção. Meu universo, meu mundo, meu cosmos, meu espaço, meu infinito, minha fronteira, minha extensão, meu limite, minha perfeição, minha completude, minha plenitude, minha magnitude, minha essência, minha constituição, minha existência, meu ser, minha razão, meu valor, meu sentido, meu princípio, meu fim, meu começo, meio e fim, meu fundamento, minha base, meu sustentáculo, meu suporte, meu sustento, meu porto seguro, minha potência, meu expoente, minha substância, meu escopo, minha intensidade, meu alvo, meu objetivo, minha meta, meu sonho, minha esperança, minha imensidão, minha vastidão, minha grandeza, meu ângulo, meu norte, minha amplitude, minha incomensurabilidade, minha integridade, meu ponto de partida, meu ponto de chegada, minha convergência, meu caminho, meu retorno, minha altura, minha profundidade, minha terra, meu céu, minha temporalidade, minha eternidade, minha totalidade, minha vida, meu tudo, meu universo. Que sejas meu universo, Jesus, esse é o meu desejo. Eu quero dizer para você que nem as palavras do dicionário analógico podem expressar com exatidão o que significa Jesus ser o nosso universo. Eu diria até que a língua portuguesa é insuficiente para expressar o que Jesus representa, se de fato Ele for o nosso universo. Vocês estão completando 112 anos, e é um dia muito interessante e propício para nós pensarmos neste desejo, que Cristo seja o nosso universo, que Ele seja o centro, o dono da nossa vida, que Ele seja o nosso tudo, a essência do nosso ser, que Ele seja a razão do nosso existir, que Ele seja os limites, as bordas, as nossas fronteiras, que Ele seja o nosso centro, que Ele seja o nosso princípio, o nosso fim, que Ele seja o nosso ponto de chegada e o nosso ponto de partida, que Jesus seja o nosso universo. Esta é uma expressão de identidade da igreja. Identidade envolve quem nós somos.
onde nós estamos, para onde nós vamos, o que nós queremos como Igreja Presbiteriana do Brás. Vocês passaram por muitos anos aqui, Reverendo Eliezer já por 30 anos mais ou menos, né? Vocês enfrentaram muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas vitórias, muitas conquistas, e vocês carregam na história de vocês as marcas de um tempo, de uma jornada muito intensa de fé. E nenhum outro dia seria melhor como o de hoje para você pensar se Jesus de fato é o seu desejo. Nenhum dia como o de hoje seria melhor para você pensar se nos próximos anos você quer de fato que Jesus fosse o seu universo, o seu desejo absoluto, o seu desejo absoluto. Olhe para o versículo 10 deste texto. O que eu quero, Paulo está falando, o que eu quero, o que eu desejo é conhecer a Cristo. Uma das características mais marcantes dos textos do apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, e quase que na sua integralidade, quase que na exatidão do 100% do que ele escreve, o apóstolo Paulo, ele fala de doutrina, ele fala nas suas andanças, ele fala das suas experiências, ele fala de ensinamentos, mas quase que 100% dos seus textos, ele faz referência a ele mesmo. Até mesmo para falar de doutrina, ele fala dele. Por exemplo, quando ele fala da questão do pecado, chamada de doutrina do pecado, e ele expressa, olha, o pecado tem uma lei que habitando dentro de mim, me impulsiona, me interpela a fazer o que eu não quero, e o que eu quero eu não faço, porque há uma lei da carne que habita em mim, e que transborda em mim, e que me faz fazer aquilo que eu não quero, que eu não desejo. O mal. Ele está falando em termos autobiográficos. Ele está falando dele mesmo para nos ensinar o que é a doutrina do pecado, o desejo pelo pecado. Quando ele fala de orgulho, vanglória, ele conta sobre o seu espinho na carne. E se você observar bem esse texto, é um texto autobiográfico. Eu selecionei, eu cortei de forma deliberada um pedacinho do texto que a gente está acostumado a ler, do versículo 12 até o versículo 15, e eu puxei um pouquinho antes para expressar para vocês que o apóstolo Paulo está falando dele. Ele está dizendo, olha, o que eu quero, o que eu desejo é conhecer a Cristo, é entender que existe uma sublimidade, uma grandeza no versículo 8, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu universo, o meu centro, o meu ponto de partida, o meu ponto de chegada. E aí, se você observar um pouquinho mais abaixo, ele diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o meu alvo. E o meu alvo, meu desejo, é conhecer a Cristo. E o apóstolo Paulo então fala em primeira pessoa sobre aquilo que o impulsiona a viver, sobre o desejo que o alimenta dia por dia, que é conhecer a Cristo. E eu dei um tema para esta mensagem, e este tema é o desejo absoluto do apóstolo Paulo. E na minha opinião, o versículo 10 condensa o desejo absoluto, o desejo que nada afasta de Paulo, ou seja, conhecer a Cristo cada dia mais, porque este é o desejo, é o sentimento que habita o coração de Paulo. E você sabe o que isso significa a palavra conhecer? Os pastores estão aqui, vão se lembrar que conhecer no hebraico é iadá, e no grego é gnosis. E tanto no hebraico quanto no grego, a palavra conhecer não é simplesmente conhecer. Conhecer no sentido bíblico não é ter conhecimento, aprender mais.
internalizar mais conhecimentos. Conhecer no sentido bíblico, tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento, envolve a existência humana. É mais do que saber, é mais do que compreender, é mais do que entender. Envolve os sentidos da nossa existência. E eu quero dizer para você que conhecer em sentido bíblico envolve aproximação. E isso é importante também para a ciência que busca conhecer. A ciência quer conhecer, ela se aproxima do objeto, né, o seu objeto de pesquisa, então você faz uma aproximação. E a palavra aproximação para a expressão conhecer é importante porque quanto mais próximo do objeto a ser conhecido você está, mais você o conhece. E aí conhecer no sentido bíblico envolve aproximação. E no campo semântico do conhecer, no hebraico e no Novo Testamento, envolve proximidade. Aquele que quer conhecer alguém precisa se aproximar, estar perto, ir em direção, tomar parte, colocar-se ao lado. Hoje eu conheci um pouco melhor o pastor, conheci um pouco melhor o Randall, que foi buscar nos ventos da ventania a sua digníssima esposa, a Tatiana. O Gerino eu já conhecia um pouco mais, a Giovana também, mas para eu conhecer um pouco mais o Eliezer, eu tive que vir aqui, ele teve que ir lá, nós tivemos que nos encontrar e nos aproximarmos. Conhecer em sentido bíblico envolve tempo, dedicação. Não há como conhecer profundamente alguém se você não gastar tempo com ele. Por isso Jesus, quando chama os seus discípulos e os convida a aprender dele, conhecê-lo mais, Jesus os propõe, ou propõe a eles que eles caminhem com ele por 3 anos. E até o final dos 3 anos ele vai dizer: há tanto tempo vocês estão comigo e ainda não me conhecem. E conhecer para Jesus é gastar tempo, estar ao lado, envolver-se com a pessoa a ser conhecida. E tudo isso significa que conhecer, nesse sentido que Paulo está tratando aqui, envolve relacionamento. Quando se trata de conhecer alguém, uma pessoa, é preciso caminhar junto, compartilhar a vida, o tempo, os sentimentos, trocas, experiências, afetos, fazer aliança, andar de mãos dadas, contemplar um ao outro, criar laços de afeição e familiaridade, olhar olho no olho, face a face, criar relações de respeito, reverência, cumplicidade, simplicidade, autenticidade, transparência, envolvimento, compaixão, perdão, reconciliação, tolerância, amor. Isto é conhecer para Paulo. Isto é conhecer no sentido bíblico. Conhecer a Cristo em sentido bíblico é aquilo que é o resumo, a síntese da lei. Deuteronômio 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. Conhecer a Cristo é a totalidade da sua vida próxima de Cristo, a totalidade do tempo da sua vida envolvido com Cristo, a totalidade da essência do seu ser, dos seus afetos, do seu respeito, da sua reverência, da sua devoção, dedicados a Cristo. Cristo deve ser o alvo absoluto da nossa devoção, da nossa aliança, o alvo absoluto do nosso amor, o alvo a ser perseguido, o desejo que deve ocupar os nossos corações. E vejam como Paulo expressa isso.
ele está dizendo: o que eu quero, o que eu desejo é conhecer a Cristo, mas o que para mim era lucro, o que eu considerava ganho por alguma razão, agora eu considerei perda por causa de Cristo, da sublimidade do seu conhecimento. Eu quero ganhar a Cristo, e para ganhar a Cristo, eu perdi todas as coisas, e ele vai dizer: tudo, o meu universo, a totalidade do meu ser, a essência, as bordas, os limites, tudo da minha vida, eu considerei lixo, nada, diante daquele que é verdadeiramente tudo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi, eu entreguei, eu abri mão de todas as coisas, porque eram lixo, nada. E a palavra mais correta é estrume, esterco. Algo que deve ser desprezado por causa de Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado, encontrado nele. Esse é o desejo absoluto do apóstolo Paulo. E o que significa desejar Cristo absolutamente nas nossas vidas? O que significa entender que o nosso maior desejo é conhecer a Cristo? E eu pensei aqui em 4 mensagens para você levar para casa hoje. Primeiro, conhecer a Cristo como desejo absoluto da existência terrena redimensiona nossas prioridades e os nossos valores. Desejar Cristo absolutamente redimensiona a minha prioridade, redimensiona a minha escala de valores. O que está no topo da minha vida tem que descer para que Cristo assuma o ápice da minha existência. Porque tudo é lixo. A aparência dá lugar à existência, o secundário dá lugar ao prioritário. As conquistas e as realizações de Cristo tomam o lugar das nossas conquistas e das nossas realizações pessoais. A sublimidade do conhecimento e do relacionamento com Cristo faz com que todas as coisas sejam revalorizadas, reposicionadas nas nossas vidas. Tudo se torna ao lado de Cristo, ao lado de Cristo, tudo se torna supérfluo, vazio, nada, névoa de nada, como diz o poeta, porque Cristo é tudo. E ao lado de todas as coisas se tornam como vento, como nada, como vazio, porque Cristo é tudo. Colossenses 3, 8 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós nos despimos da velha natureza e nos revestimos de uma nova natureza que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Por isso não somos mais gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, médicas, professoras, pastores, servidores públicos, brasileiros, franceses, homens, mulheres. O que nos define agora, o que nos identifica, não são mais as nossas qualidades pessoais, as nossas posições. E Paulo continua, mas é Cristo. Pois passamos a viver a essência de Cristo. E ele diz, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é o seu tudo, ou pelo menos deveria ser. Segundo, primeiro, desejar a Cristo absolutamente, ou ter Cristo como nosso desejo absoluto, redimensiona os nossos valores, reposiciona as nossas prioridades. Segundo, conhecer a Cristo como desejo absoluto da existência terrena, nos oferece um sentido de viver, uma razão de viver. Você deve saber disso, mas eu vou falar. A maioria dos estudiosos da psique, da mente humana, o pastor é psicólogo, ele sabe disso. A maioria das pessoas que tem algum tipo de doença psicossomática,
que é a mente que produz doença no próprio corpo. As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo o século da ansiedade, do cansaço mental. O Byung-Chul Han, aquele sociólogo coreano que se naturalizou, acho que americano ou alemão, ele vai dizer que a nossa sociedade é a sociedade do cansaço, do estresse, da estafa, da ansiedade. E a maioria das pessoas se cansam, se fadigam mentalmente e entram em distúrbios psíquicos e psicossomáticos. O soma, corpo, fica doente por causa da mente, porque estas pessoas não encontraram uma verdadeira razão para viver, um verdadeiro sentido na vida. E talvez você conheça o Viktor Frankl, que foi aquele psicólogo que inventou a logoterapia, que sobreviveu a 3 campos de concentração nazista, e ele, lá no campo de concentração nazista, ele sobreviveu para dizer que ele só sobreviveu porque lá ele encontrou um sentido na vida. E aí ele escreve o livro que se tornou best-seller no mundo todo, O Sentido da Vida. O que te faz superar e suportar as angústias da vida, as doenças mentais, a ansiedade do mundo em que nós estamos vivendo, é exatamente a razão de viver. E se Cristo é o desejo absoluto da sua existência, então ele se torna o sentido último da sua vida. Nietzsche, um dos filósofos mais incompreendidos, no Crepúsculo dos Ídolos, ele diz exatamente o seguinte: aquele que tem um porquê viver pode suportar qualquer como viver. Olha que interessante. Aquele que tem um porquê viver pode suportar qualquer como viver. Se Cristo é o sentido da sua existência, você está apto a suportar qualquer modo de vida em Cristo Jesus, porque Ele é tudo em todos. Eu já falei que eu gosto muito da música, né? E quando eu li esse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, versículo de número 9, né? Um pouquinho antes, por causa dele perdi todas as coisas, no 8, e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Esta é uma expressão existencial. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu me encontro em Cristo, a minha identidade se encontra em Cristo, a essência da minha vida se encontra em Cristo, a razão do meu viver está em Cristo, o sentido da minha vida está em Cristo. E o Milton Nascimento traduziu isso junto com o Fernando Brant de uma forma muito interessante, quando ele fala que esta é uma ansiedade de todos nós. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, manso ou feroz, louco ou atroz, eu, caçador de mim. O que o Milton Nascimento está dizendo é que quem não se encontra, ele continua procurando a si mesmo, ou seja, ele não encontra o sentido para a sua vida, ele não encontra uma razão para viver, então ele se dispersa mentalmente, as coisas perdem o sentido, a existência perde o sentido, e por isso as pessoas estão perdidas no mundo, porque não encontraram o verdadeiro sentido de viver, que é Cristo. Desejo absoluto por Cristo nos traz de volta o verdadeiro sentido da vida humana. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 23 a 23, o apóstolo Paulo diz: será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se o seu desejo é Cristo, a existência terrena, por mais que ela seja dura, dolorosa e está perto do fim, e a finitude, segundo o Kierkegaard, é a grande angústia que nos incomoda, o medo de morrer, o medo de partir deste mundo, o medo de perder a existência terrena. Se Cristo é o sentido da minha vida, até isto é superado. Porque a existência terrena perde o sentido diante do seu verdadeiro sentido, que é estar com Cristo. É o que o apóstolo Paulo está falando. Para mim a morte e a vida é a mesma coisa, e tudo é Cristo.
A cada manhã ele precisa ser o nosso primeiro pensamento. A cada manhã ele precisa ser a luz em nossa janela, o nosso verdadeiro alimento, a água viva que mata a nossa sede de viver e ocupar todos os nossos pensamentos. Cristo precisa ser o sentido da nossa vida. Terceiro, primeiro, ele redimensiona as nossas prioridades, os nossos valores. Segundo, ele se torna o sentido da nossa vida, se ele é o meu desejo absoluto, o meu universo. E terceiro, conhecer a Cristo como desejo absoluto da minha existência terrena me traz paz. Me traz paz. Versículo 9, continuando o texto. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Todos nós sabemos que quando Paulo trata da justiça, ele está falando daquilo que traz paz, que traz segurança no viver. Porque o que incomodava Paulo era o pecado, o que incomodava Paulo era a sua humanidade falha, o que incomodava Paulo era a sua fraqueza. Então, se ele olhasse para ele, para a realidade humana, ele não teria paz. Fraco, pecador, tendencioso à vanglória, porque esse era uma das grandes tentações do apóstolo Paulo. E esse homem que está vivendo uma crise existencial muito grande, se ele olha para ele, ele não tem segurança, ele não tem paz, porque ele não tem justiça própria. Portanto, ele só encontra paz quando ele se encontra com Cristo. De manhã eu falei sobre o Agostinho em suas confissões, e eu quero repetir. Agostinho diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração inquieto somente vai repousar quando descansar em ti. Presta atenção nisso, é uma coisa óbvia. Enquanto nós estamos envolvidos com a nossa existência terrena, centrados em nós mesmos, achando que nós temos condições, capacidades, qualidades suficientes para dar conta de toda a nossa vida, nós vamos viver sem paz. Mas a partir do momento que, quando Paulo diz: eu olhei para mim, eu me vi um homem fraco, eu olhei para mim, eu vi que eu tinha um espinho na carne, que foi colocado pelo próprio Deus, para que eu pudesse olhar para Cristo e saber que Ele, olhando para mim e me dizendo que a graça dele me bastava, eu entendi que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem Cristo como seu desejo absoluto, você está caminhando em direção à paz existencial. Porque a sua vida passa a repousar, a se sustentar, a se segurar, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele agora paz, vida e luz. Quarto, para a gente finalizar. Primeiro, desejar a Cristo como desejo absoluto da nossa existência reposiciona os nossos valores, as nossas prioridades. Ter a Cristo como desejo absoluto da nossa existência traz para nós um verdadeiro sentido, uma verdadeira razão de viver, que nos capacita a viver toda a existência terrena. Ter a Cristo como desejo absoluto da nossa existência terrena nos traz a paz que todos nós procuramos, o descanso que nós todos procuramos em Cristo Jesus. E quarto e último lugar, conhecer a Cristo como desejo absoluto da nossa existência terrena nos conduz a olharmos para o futuro com esperança. Nos conduz a olharmos para o futuro com esperança, independente da vida como ela está, independente da vida como ela virá,
independente das circunstâncias boas ou ruins que você está vivendo, independente se os seus sonhos serão realizados, independente se você vai conquistar ou não o que você planejou, independente se você vai ter sucesso nesta vida ou fracasso, independente se as suas realizações pessoais serão de fato aquilo que você sempre sonhou e sempre quis, porque o que você precisa já foi conquistado por Cristo Jesus. É o que diz Paulo. É o que diz Paulo. Olha só. Os versículos de número 12. Não que eu tenha já recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Provavelmente Paulo sabia que não ia chegar nesse patamar, né? Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Minha filha está se formando agora como advogada, né? Quando ela queria escolher a faculdade, eu não sei porquê, a tendência natural é que sejam médicos os nossos filhos, né? Mas ela escolheu ser advogada, tudo bem, ótimo. Independente do que ela escolher, ou do que eu escolhi para ela, independente se ela vai ser uma grande advogada, ou uma péssima advogada, ou nem vai ser advogada, independente do que ela vai ser, do que eu vou ser, das minhas conquistas pessoais, das igrejas que eu vou pastorear, nada disso importa quando eu olho para Cristo e eu sei que o que eu realmente preciso, Ele já conquistou por mim. Você já parou para pensar nisso? O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o meu desejo é conhecer mais esse que conquistou tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada, porque tudo o que eu precisava já foi conquistado por Ele. Então eu prossigo em direção a Ele, não para conquistar nada, mas porque Ele já conquistou tudo para mim. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. O que nós precisamos, nós já temos: a redenção em Cristo Jesus. Independente se sua vida vai dar certo ou não, meu irmão e minha irmã, e eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu estou há 30 anos na igreja como pastor, há 34 no ministério, porque eu fui 4 anos seminarista de igrejas, congregações, e eu vi muitas vidas darem errado nesta vida terrena. Pais que perderam filhos e que não se recuperaram da perda dos filhos. Tem um irmão presbítero que eu visito quase sempre. Uma das filhas se perdeu num acidente de carro com o namorado. A vida dela foi ceifada com 18 anos. E este homem viveu até hoje, por mais de 40 anos, sem alegria de viver nesta vida terrena. Querendo partir e estar com Cristo, porque todas as esperanças dele nesta vida terrena estavam depositadas naquela filha. Este fracasso, esta derrota, não tira deste homem a esperança de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O desejo absoluto do apóstolo Paulo é um desafio para todos nós. É um desafio a redimensionarmos as nossas prioridades. É um desafio a buscarmos este novo sentido para a nossa vida. É um desafio a encontrarmos a verdadeira paz na existência terrena. E é um desafio a olharmos para o futuro com esperança, independente do que virá. E quando eu estava preparando esta mensagem, eu me fiz uma pergunta, e que foi importante para mim, e que eu queria que você fizesse para você. O que me impede de ter Cristo como o desejo absoluto da minha vida? Porque Ele ainda não é. Quando eu olho para a minha vida, Cristo ainda não é o desejo absoluto, o meu universo. Não é. E provavelmente não é da sua vida também. E eu fiquei me perguntando, o que me impede, dia a dia, de lutar contra a minha existência terrena, que me leva a caminhos que não são os caminhos que me levam a conhecer a Cristo como desejo absoluto da minha existência terrena? E por incrível que pareça, eu encontrei uma resposta muito interessante numa poesia do Fernando Pessoa. Não foi nem na Bíblia, na palavra de Deus.
O que me impede de ter a Cristo como desejo absoluto da minha existência terrena? Fernando Pessoa escreveu em 31 de dezembro de 1921 um texto para a passagem do ano. E ele intitulou Prece. É uma oração. Eu queria que você prestasse atenção nessa oração do maior poeta da língua portuguesa. Ele diz: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, a lua és tu, o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo, eis aí o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro, como água, e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros irmãos e servir-te como a um pai. Que a minha vida seja digna da tua presença, Senhor. Que o meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa orar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e orar-te, e adorar-te. Senhor, protege-me, ampara-me, dá-me que eu seja totalmente teu. E ele termina: Senhor, livra-me de mim. O que me impede de ter Cristo como o meu sol, a luz em minha janela, o meu primeiro pensamento, o meu universo, o meu tudo, o meu desejo, o meu anseio, o valor central da minha existência terrena, a maior razão de existir que eu tenho, de viver que eu tenho, a essência da minha vida, que Ele seja a totalidade do meu tempo, dos meus pensamentos, que os meus anos todos sejam dedicados a Ele. O que me impede? Sou eu mesmo. E se você se lembrar do apóstolo Paulo, esta foi a grande luta do apóstolo Paulo. A luta contra o eu. O eu. Deus te abençoe e que Cristo seja o seu desejo, o seu universo, o seu tudo. Amém.